Um rei bonzinho doa parte de seu reino a seus cavaleiros de confiança. Interessante. Já os cavaleiros prestam fidelidade e lealdade ao rei. Nasce aqui o sistema de sucerania e vassalagem, que dá origem ao sistema feudal. Entendi, foi nada. Se você não entendeu nada também, eu sou o professor Thiago Pepe. Vem com a gente que você vai entender o que é feudo, rei bonzinho, cavaleiro leal, relações de sucerania e vassalagem, e ainda vai entender que feudalismo pode ter muito a ver com uma propriedade rural dos dias de hoje. Dá o play e acompanha o nosso vídeo. As imagens a seguir retratam situações do presente para ilustrar situações do passado, numa tentativa desesperada desse professor de fazer você entender de uma vez por todas o que é feudalismo. Para a gente começar a entender o que foram os feudos e o tal do feudalismo, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que você seja o dono de uma fazenda. Mas não estou falando de qualquer fazenda. Imagine-se dono de uma Big, Mega, Blaster fazenda, com animais, máquinas de plantio e tudo mais. Vamos chamar essa fazenda de Fazenda Reino. E como já diz o nome, a sua propriedade é realmente muito poderosa. Ela é maior do que muitas cidades, produz muito e com alta qualidade. Não é de se espantar que ela seja chamada de Fazenda Reino, pois ela realmente reina sobre as outras fazendolas das redondezas. E você, o dono todo-poderoso da Fazenda Reino, é visto por todos como um rei. Praticamente um rei do gado. Uma propriedade intransponível, um verdadeiro império, que gera a inveja e cobiça de muitos, mas que jamais cairá. Fazenda Reino, a grandeza que... Plantão urgente. Acabamos de receber uma notícia do mercado financeiro que vai abalar a economia do agronegócio. As bolsas de valores de Nova York, Tóquio, Londres e Singapura simplesmente quebraram. As principais empresas do mundo correm sérios riscos de entrarem em falência. Entre as empresas brasileiras, destacamos a Fazenda Reino, a maior empresa do agronegócio nacional. Enfrenta uma crise financeira nunca antes vista em sua história. A Fazenda Reino corre sérios riscos de, com essa crise financeira mundial, deixar de existir. As imagens a seguir são fortes. Aquela que já foi a maior fazenda do Brasil, um verdadeiro reino, agora encontra-se em total decadência. Mesmo com essa crise que abalou muito a Fazenda Reino, você não vai desistir de sua propriedade, pois você é valente. Aqui tem coragem. Você não vai deixar sua fazenda acabar. E vai fazer de tudo para, junto com seus funcionários, reerguer esse verdadeiro reino. Tudo o que você precisa é... Uma onda de ataques a fazendas ameaça a Fazenda Reino. Ela, que estava tentando se recuperar da crise financeira, agora tem que enfrentar invasões e saques de um grupo que tenta tomar à força a Fazenda Reino para si. Nossos repórteres trazem imagens do momento exato de uma das invasões recentes a Reino. Pelo menos 3 homens invadiram uma fazenda e furtaram 2 cabeças de gado holandês. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança da fazenda. Pelo menos 3 homens encapuzados aparecem nas filmagens chegando no local. Segundo o relato do dono, o trio teria cortado a cerca do vizinho para ter acesso à fazenda, entrando em uma caminhonete no local. Com cordas, os criminosos entraram no local onde os animais estavam confinados e pegaram 2 vacas. Alguns momentos depois... Você, enquanto dono da Fazenda Reino, está desolado.
Não bastasse a crise financeira, agora os saques e assaltos à sua propriedade ameaçam ser o fim da Reino. Você pensa em alguma solução para não perder o prestígio e a fazenda de uma vez por todas. Seria esse o fim da Fazenda Reino? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Alguns momentos depois... 3 semanas depois, muitos meses depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Você não quer perder sua propriedade. E depois de muito pensar em soluções para não perder a Reino, você chega às seguintes alternativas para não perder a fazenda de vez. A primeira alternativa pensada é fugir. Mas fugindo, a Reino seria dada de mão beijada aos invasores. Senhora, que está correndo? Realmente, essa não é uma boa ideia. Outra ideia é vender a propriedade aos invasores. Então a minha proposta é o seguinte, aos 400, 30%. Tamo junto. Mas se o objetivo é se manter dono da fazenda, vendê-la não faria o menor sentido. Outra opção seria cair para a porrada. Já sabe que não vale dar golpe baixo, hein? Que nem seu melhor. Vamos começar. Agora sim eu vou te arrebentar as bochechas. Mas aí o risco seria perder a guerra e ficar sem fazenda e sem vida. Já sem esperanças, você tem uma luz. Você se lembra de seus funcionários, pessoas de confiança que sempre estiveram a seu lado e não lhe abandonaram até o momento? A solução seria dividir a Reino em lotes menores e doar, no caso, emprestar para que cada funcionário torne-se o gerente de seu lote. Assim, a Fazenda Reino continuaria a ser sua, mas a tarefa de administrar, ou seja, reerguer a fazenda da crise e protegê-la dos invasores, seria dividida entre seus gerente de confiança. Sendo funcionários de confiança, eles seriam leais a você. Mesmo assim, não custa firmar um contrato de fidelidade, onde fica claro que mesmo a Fazenda Reino, passando agora a ser dividida em lotes e redistribuída a alguns funcionários, agora chamados de gerentes, ela continua a ser sua. E em troca do feudo, em troca do lote, os cavaleiros. Quero dizer gerentes, se comprometem a cuidar do reino. Quis falar que os gerentes se comprometem a cuidar da Fazenda Reino e serem leais ao rei. Quero dizer, se comprometem a serem leais ao fazendeiro. Entenderam? Se você já é meu aluno, você já conhece essa palavra, analogia, que nada mais é do que buscar semelhanças entre situações diferentes. No caso aqui, entre uma fazenda e um reino. Mas afinal, que reino seria esse? A fazenda sim, é fictícia, mas o reino existiu e não foi um mero reino, foi um poderoso império, o Império Romano. Roma foi um dos mais poderosos impérios da antiguidade, um dos maiores em extensão. O problema é que tudo que está de pé, um dia cai, como este singelo senhor. Imaginemos que Roma era o Silvio Santos. Vejamos o que aconteceu com Roma. Ou, no caso, o que aconteceu com o Silvio Santos. É o Dorinho. Oi! Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem de uma causa. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Império Romano. Veja só, mesmo o Silvio Santos poderoso, caiu. Roma aconteceu o mesmo. Poderoso, um império gigantesco, teve a sua queda. Mas os motivos pelos quais o Silvio Santos caiu, a gente viu. Agora a gente vai ver, graças ao canal Revisão, os motivos de Roma ter caído. Quando suas fronteiras se estabilizaram em 117, todas aquelas fortunas roubadas, populações escravizadas e outros despojos de guerra pararam de abastecer a capital. Isso causou muitas brigas internas, principalmente entre as facções do exército romano. Em 284, ascendeu ao poder um cara chamado Diocleciano, inaugurando assim o Dominato.
Ele colocou um basta nessa crise política e dividiu o império em duas partes, a oriental e a ocidental. Os impostos aumentaram, a liberdade foi diminuindo e com isso os pequenos proprietários rurais e urbanos acabaram abandonando suas terras e fugindo para lugares em que o Estado não tinha muito poder. Isso foi aos poucos ruralizando a economia e a sociedade de Roma. Podemos até dizer que o vasto território romano deixou de ser motivo de glória e passou a ser uma grande fraqueza. Na analogia feita com a fazenda, além da crise financeira, houveram também algumas invasões. Em Roma também houveram algumas invasões de povos vizinhos, dos quais os romanos chamavam de povos bárbaros. Pois bem, se aproveitando desse enfraquecimento de Roma, esses povos acabaram se aproveitando e invadindo o império. Foi quase como um efeito dominó. Sabe quando você empurra uma pedra do jogo de dominó e ela vai derrubando todas as outras? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E a gente vai contar novamente com a ajuda do canal Revisão para vermos como que se deu essa invasão. Até rimou, revisão, invasão. Foi mais ou menos assim. Os hunos pressionaram os ostrogodos, que fugiram para o ocidente e se juntaram com os visigodos. Depois eles foram novamente pressionados pelos hunos e rumaram para o Mediterrâneo. O Império Oriental impediu eles de dominar Constantinopla e forçou os caras a se instalarem na Trácia. De lá, eles ainda foram para a Grécia e em 401 rumaram para a Península Itálica. Enquanto o Império Romano combatia os visigodos, rolou uma outra invasão. Em 406, suevos, vândalos e alanos atravessaram o Reno e devastaram a Gália, sendo que, logo depois, esses caras ainda também vão se expandir para a Espanha. Em agosto de 410, as forças dos visigodos conseguem tomar Roma. Durante 3 dias a capital foi saqueada e incendiada, e a partir daí o bagulho começa a ficar frenético. Os visigodos também se expandem para a Espanha, os vândalos cruzam o Estreito de Gibraltar e chegam até Cartago, os burgúndios se estabelecem na Gália e até o Átila, um rei huno, foi lá pegar o seu pedaço. Vou te falar que foi feio o negócio. Mas a brincadeira acabou em 476, quando Odoacro, um chefe érolo, que servia como mercenário em Roma, tomou a iniciativa de derrubar o fraco imperador Rômulo Augusto. Desaparecia então o Império Romano do Ocidente. Não tinha muito o que fazer. Com tanta ameaça externa, Roma precisava das arrecadações de impostos para manter o seu exército. Só que, como a gente viu, a economia de base estava toda destruída. Era tipo um ciclo vicioso. As invasões desorganizavam a economia, que já estava meio capenga. Com isso, os impostos diminuíam, que já não eram lá essas coisas. E o exército ficava cada vez mais fraco, o que levava a mais invasões ainda, que desorganizavam a economia, Enquanto o Estado estava ficando cada vez mais fraco, a nobreza latifundiária, muitas vezes aliada aos chefes militares, reforçava sua autonomia isolando seus domínios e oferecendo proteção aos seus servos com muros e soldados dedicados apenas à defesa daquele território. E isso bem no momento em que as ameaças germânicas requeriam uma ação coordenada de contra-ataque. Bem, se a analogia ficou clara para vocês, obviamente deu para perceber que a fazenda representa Roma, mas o principal é perceber que a queda do Império Romano é a origem do sistema feudal, do feudalismo. Porque assim como a fazenda entra em crise, o fazendeiro divide a fazenda em lotes, reparte entre seus homens de confiança, que serão os encarregados que cuidarão da fazenda, sendo que a fazenda continua pertencente ao fazendeiro. Roma é dividida em duas: invasões, as crises que enfraquecem, aí vem as invasões, pequenos reinos que continuam sofrendo com invasões. O rei, por sua vez, divide o seu reino em feudos e os doa para os seus homens de confiança, para os seus cavaleiros. O rei, ao doar, ele pode ser chamado também de sucerano e o cavaleiro de vassalo. Lembrando que o cavaleiro sempre mantém uma questão de fidelidade e lealdade para com o rei. Pois bem, vamos pensar na figura de um rei. Ok. O feudo era uma propriedade rural, até por isso a analogia com uma fazenda, que é uma propriedade rural. O rei, com toda sua... vai sujar sua mãozinha no trabalho pesado, ali na lavoura, plantando, colhendo, cuidando de animais? Acho que não. O cavaleiro, por mais que ele seja submisso, ele está abaixo da realeza, mas ele é um nobre.
será que ele vai se sujeitar a cuidar do feudo? Quem que cuidava? Quem será que fazia o trabalho pesado dentro dos feudos? Seguindo a analogia, quem é que faz o trabalho pesado numa fazenda? Fazendeiro, encarregado? Quem? Então, finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham aprendido, gostado e fica esse questionamento. Quem estava preso à terra e trampava para valer nos feudos? Thiago Pepe, é nóis! Como é difícil gravar, como é difícil com a cachorra latindo, meu Deus.